Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Estamos de volta, graças a Deus, para mais uma live na nossa Semana do Clamor. Este é o segundo dia e estamos tomando por base Isaías capítulo 35, verso de número 2. E estamos declarando a partir desta palavra: abundantemente florescerás. Amém. Nós vamos neste momento levantarmos a voz em oração ao Senhor e vamos clamar pelos pedidos de oração que têm chegado até nós. Você sabe que a Semana do Clamor nós reservamos 7 dias específicos em oração pelo mês que nós estamos vivendo, e eu não tenho dúvida que durante todo este ano, até aqui, o Senhor tem nos ajudado a vencer justamente porque temos nos posicionado durante esses dias, orando, clamando, buscando a sua face e falando ao seu coração a cada dia, com o nosso coração sincero, quebrantado e rendido à sua santa, gloriosa e poderosa presença. E eu creio que, assim como diz Isaías 35, verso 2, muitos dos irmãos que têm enviado seus pedidos de oração abundantemente florescerão. Abundantemente florescerão. Amém. Vamos orar. Você que está aí, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a vida da irmã Fabiana. Deus abençoe a vida da nossa irmã Fernanda, nosso irmão Souza. Deus abençoe o pastor João, pastor Eliano. Deus abençoe a irmã Paula. Deus abençoe aqueles que vão passando por aí pouco a pouco e aqueles também que vão acompanhar ou passarão a acompanhar daqui a pouco a retransmissão desta live no nosso canal no YouTube, Jefferson Santos Ministries. Tá bom? É sempre um prazer e uma alegria estarmos juntos na presença de Deus. E essa caminhada de oração é uma caminhada que ministerialmente eu faço desde 1999, no mês de abril de 1999 até aqui, eu posso dizer, nos ajudou o Senhor. E eu creio muito no cuidado de Deus, no favor do seu coração, no favor da sua vida, no favor da sua casa, no favor daqueles por quem você está clamando. Eu creio que, assim como durante muitos anos eu vi e tenho visto o Senhor trazer respostas grandiosas, gloriosas, poderosas, eu creio que assim será sobre sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua história. Por isso, abra o coração e deixe o Senhor derramar sobre a sua vida abundantemente da sua graça, porque abundantemente florescerás. Eu não lembro de um momento em que nós, como igreja, tenhamos clamado em oração, que o Senhor, de alguma maneira, não tenha trabalhado em situações e causas. E a prova disso é que estamos aqui de pé na presença dele, porque ele tem trabalhado. Isaías 64:4 diz que ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós não temos o controle de tudo. Nós não podemos mudar determinadas coisas, mas ele pode. Lá em Daniel, no capítulo 2, verso de número 21 e 22, ele se revela como Deus que muda os tempos e muda as estações. No livro de Cantares de Salomão,
que é um livro que me deu toda a base para escrever o livro A Noiva do Rei, um livro que tem inclusive abençoado muitos corações ao longo desses últimos anos. E tem gente realmente de vários lugares sendo abastecida, alimentada pelas palavras que o Senhor trouxe de entendimento a partir do livro de Cantares de Salomão, através deste livro. Mas tem muita gente sendo construída, renovada, motivada a buscar um relacionamento mais profundo e mais íntimo com o Senhor. Mas em Cantares há um grito maravilhoso. Eu já ia me dirigir à oração aqui quando o Espírito do Senhor ele me trouxe essa preciosa lembrança. E em Cantares, no capítulo de número 4, os versos de número 15 e 16, aquela que é a noiva esposa, a esposa noiva, porque essa é uma diferença que se apresenta com relação à igreja, porque ela é a noiva, esposa, e a esposa, noiva do amado. E em Cantares isso fica muito bem definido, porque por um momento e por um tempo ela fala como noiva, em outro momento ela fala como esposa. E no capítulo 4, versos de número 15 e 16, diz: És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que destile os seus aromas. Que o meu amado invada, entre no seu jardim e prove, desfrute, coma dos frutos excelentes do jardim. Essa expressão é maravilhosa. Ela traz dentro dela tantas coisas importantes com relação à nossa vida com Deus e com o Senhor Jesus. Mas eu não quero aqui gastar tempo expondo e trabalhando esses versículos, mas essa expressão é que me veio à lembrança, porque ela diz: assopra sobre o meu jardim. E a expectativa dela é que venha a florescer abundantemente. Mas para isso, ela reconhece primeiro, no verso 15, que só o amado é a fonte. Não há outro que possa trabalhar com o meu e o seu jardim senão ele. Ele conhece o meu coração, o seu coração, a minha mente, sua mente, a minha alma, a sua alma. Ele sabe do que se passa. Ele sabe de tudo que se passa conosco. E Ele sabe como suprir a minha vida e a sua vida com tudo aquilo que nós carecemos, principalmente no nosso interior.
que anseia, que deseja, às vezes profundamente, que a fonte jorre. E desde ontem que eu venho falando aqui, inclusive no momento da oração, vai jorrar. Mas é porque eu tenho essa convicção de que Ele é a fonte. E se você tem essa convicção dentro de você de que Ele é a fonte, se você tem essa convicção dentro de você de que Ele é a fonte, então ouça o que eu lhe digo. Ouça o que eu lhe digo neste momento. Reconheça que somente Ele pode trabalhar com o seu jardim. Por isso ela diz no verso 15: és a fonte dos jardins. O jardim do Jefferson, o jardim da Fernanda, o jardim do Souza, o jardim da Mirtes. Ele é a fonte. É por isso que não lhe faltará força para prosseguir. É por isso que não lhe faltará graça para caminhar na sua presença, orando, clamando, buscando continuamente, constantemente, diariamente. Ele é a fonte. Ela reconhece isso. Segundo, ela faz dele o alvo do seu clamor. E ela entende, porque isso ela vem descobrindo no relacionamento com Ele, que somente Ele quem, pastor, o amado da nossa alma, é quem pode usar meios diferenciados para fazer com que o nosso solo, o nosso lugar, o nosso ambiente, o nosso espaço, ele venha de alguma forma a se transformar em um lugar produtivo. Eu gosto disso aqui, porque quando ela diz: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, ela não faz isso sem antes reconhecer que o amado é a fonte. Então por que ela chama esses ventos? Porque ela sabe que não está clamando aqui ventos que passam com o fim de causar danos, mas com o propósito de fazer com que o jardim se torne produtivo. E ela sabe quem tem o controle disso. É claro que aqui ela se dirige a princípio a Salomão, mas que não é quem tem o controle do tempo, é claro. Mas quando ela fala a esse rei, ela aparece aqui como um tipo da minha e da sua vida, que se dirige não ao rei humano ilimitado, mas ao rei dos reis, que tem o controle dos ventos e que sabe fazer estes ventos soprarem no seu jardim no momento certo. E eu sei que Ele pode, eu sei que Ele é, porque os tempos e as estações Ele muda como quer, como diz Daniel no capítulo 2.
E aqui entra a questão: quais são suas expectativas para este final de ano? Talvez você viveu meses bem difíceis até aqui, mas você percebeu em cada passo que deu que o vento do Senhor soprou em seu benefício? Você percebeu que Ele soprou em seu benefício? Você percebeu que este vento soprou sobre o seu jardim? O vento dele soprou em seu favor. E este vento continua soprando. E eu creio que, independente do que esteja acontecendo no mundo e sobre esta terra, enquanto você estiver no jardim da comunhão com Ele, este vento continuará soprando e as bênçãos dele abundantemente serão produzidas na sua vida. Mas em terceiro lugar, eu gosto que ela o reconheça. Eu gosto da manifestação de fé dela, porque ela crê que é Ele quem tem o controle das coisas e pode trazer consigo um novo soprar sobre o seu jardim. Isso é uma questão de fé. Há aqueles que creem que Deus pode mudar os tempos e as estações. Ela crê. Mas tem uma terceira coisa que eu percebo, é que nesse relacionamento dela com Ele aqui, ela entende que Ele não quer de forma alguma fazer o jardim produzir, para que ela viva individualmente, desfrutando dos bens do jardim, sem Ele. Ela reconhece que o que Ele deseja e quer é que ela esteja com o coração aberto para recebê-lo no tempo dos frutos do jardim, porque isso aqui é a parte onde mais nós, seres humanos, pecamos. Sabemos pedir, sabemos clamar, sabemos bater na porta do amado quando nós precisamos ver o nosso jardim florescer. Mas quase sempre, quando Ele nos leva para um outro nível e faz aqueles ventos soprarem e as bênçãos são derramadas, muitos esquecem de chamá-lo para o jardim. E há uma necessidade de considerarmos aqui duas coisas. Primeiro, que precisamos ter cuidado com isso, porque ser abençoado em áreas da nossa vida e esquecermos dele é cavarmos a nossa própria sepultura espiritual, porque você pode ser abundante em tudo, mas a sua alma, ela vai sendo carcomida e vai secando, definhando e morrendo, porque nós podemos ter tudo, mas se ele faltar, podemos ter alcançado tudo, mas se ele não estiver, o nosso gozo, a nossa alegria não é completa. A segunda coisa que a gente precisa atentar é que somente Ele garante a preservação de quem somos e do que temos. E se a gente quer que o jardim continue florescendo e a nossa identidade continue sendo reconhecida como a noiva esposa e a esposa a noiva do amado,
Ele precisa estar presente. E é isso que ela diz. Eu posso ter alcançado, eu posso ter vencido, eu posso ter triunfado, eu posso ver os céus abertos, eu posso desfrutar de uma série de coisas boas que Ele faça fluir sobre a minha vida, mas eu preciso levar em consideração esta verdade, que Ele precisa estar. E é por isso que ela diz: levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que destilem os seus aromas. Que entre o meu amado no seu jardim e coma dos seus frutos excelentes. Ela diz que tudo venha produzir. Porque o fim desse clamor, o fim desse grito, o fim desse pedido são frutos abundantes, é um florir ou um florescer abundante. Mas essa abundância, ela só pode ser reconhecida por mim e por você como uma abundância que foi construída pelo toque da mão do Todo-Poderoso. Se Ele confirmar, carimbar com a sua presença. Em todas as conquistas que você tiver, Ele precisa ser convidado para desfrutar dos frutos. Por isso que a gente aprende na Bíblia sobre aquilo que tem a ver com primícias, aquilo que se separa primeiro para o Senhor. Por quê? Porque antes dela, que pede para que o jardim seja visitado pelo vento de Deus, o vento das bênçãos de Deus, antes dela desfrutar, antes dela provar, antes dela usufruir, ela chama o amado para ter a prioridade. Muitas coisas não fluem de uma forma mais abundante em áreas da vida de homens e mulheres que amam a Deus, porque eles não convidam o Senhor para desfrutar primeiro. Eles não separam, eles não priorizam, eles não colocam Deus como prioridade. A maior loucura que um crente pode cometer, entre outras coisas, mas vou colocar como uma das maiores loucuras que o crente pode cometer, é quando ele decide comer primeiro do que o seu Senhor e comer de tudo. Porque aqui a gente tem aprendido ao longo do caminho que semente foi feita para semear. E esse é um desafio do nosso coração, porque o nosso coração entende que tudo que tem a ver com Deus e para Deus é resto, é do que sobra. E é por isso que o nosso coração é um coração que tem prazer em migalhas, porque o que flui dele são migalhas. E a gente precisa entender que Deus é Deus das primícias. Eu gosto porque ela não diz: vem comer dos frutos podres do jardim. Ela não diz: vem comer do que caiu do pé.
Ela diz: amado, vem comer dos frutos excelentes. O que ela está fazendo? Ela está dizendo: vem desfrutar das tuas primícias, porque eu só vou usufruir quando tu pisares no jardim e desfrutares disso. Às vezes a gente fica se perguntando por que alguma coisa ainda não floriu. Pois é porque o nosso coração gira em torno de nós mesmos. Nós não convidamos para desfrutar dos frutos como prioridade, porque tudo que chega à nossa mão, primeiro ele tem que ter o direito. E é uma loucura quando o crente, ele come a semente, porque semente foi feita para semear e não para comer. E há muita gente, principalmente quando vai chegando final de ano, que é tentado e tentada por Satanás a comer a semente. E tem várias formas disso acontecer. Porque tem muitos corações que dizem: primeiro o que me diverte, primeiro o que me realiza, primeiro o que me satisfaz. Ora, se é Ele quem faz frutificar, se é Ele quem dá a inteligência, se é Ele quem dá a força, se é Ele quem dá a saúde, se é Ele quem abençoa, se é Ele quem faz chegar, por que eu não posso olhar para Ele dizendo: tu tens direito ao meu melhor? Tudo que a gente faz é para Ele. Pode haver alguém que está cuidando ali do jardim, regando, trabalhando, mas tudo que a gente oferece, a gente não está oferecendo para homens, é para Ele. É por isso que para Ele os frutos precisam ser excelentes. Eu sei que é mais difícil dar glória a Deus agora, porque a gente deseja que Ele faça florir o nosso jardim. Mas a gente entende que para florir o jardim, basta que a gente apenas clame, não é? Há uma necessidade de liberarmos no nosso coração aquilo que o honra, aquilo que o exalta, aquilo que o glorifica, porque a gente está dizendo: vem vento, eu não tenho controle sobre o vento, sopra sobre o meu jardim. É Ele quem faz soprar, é Ele quem abençoa. Para isso nós precisamos entender de verdade que sementes não foram feitas para serem comidas. Tem gente que come a semente toda. Tem uns que se lambuzam e esquecem de serem gratos ao Senhor. Porque às vezes Ele está cercando o jardim de oração. A casa está protegida, o trabalho está protegido, áreas da vida estão protegidas, porque Ele tem colocado o que a gente chama de cerca de sebe, e quase sempre é colocado ou colocadas estas cercas de sebe, porque tem muita gente que se posiciona. E eu penso que quando Deus ouve alguém gritando e dizendo: Deus, guarda ele, guarda ela, guarda a casa dele, guarda a casa dela, Deus vai cercando o jardim, Deus vai cercando a casa, porque o vento vai soprando, aquilo que vai sendo produzido vai sendo guardado, vai sendo amparado e protegido nele e por ele, porque tem pessoas e corações interessados no bem-estar desse jardim.
sementes que se comem, elas trazem destruição para a própria alma e para o próprio coração, porque você vai criar expectativas para os próximos meses e não fluirá. Quantas vezes nós lemos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e passamos despercebido, e é quase que uma pregação que ficou esquecida no coração de muita gente. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a Bíblia diz que Ananias e Safira comprometeram o seu coração em oferecer dos frutos do jardim. Mas a Bíblia diz que quando eles foram comparecer diante dos apóstolos, inclusive de Pedro, eles que pediram oração para vender algumas coisas, para fazer algumas coisas, porque geralmente é assim que acontece. Eu tenho isso, se Deus me der vitória nisso, eu farei aquilo. E o próprio Deus sabe que o coração que não faz antes, não fará depois. Porque se você tem dificuldade no seu coração, e isso é uma coisa que a gente precisa aprender, de lidar com R$100, não diga que será fiel em 1 milhão. Você não será. Se você é infiel no pouco, no muito você será infiel. Os frutos excelentes, a prioridade precisa ser dele. E quando Ananias e Safira, quando Ananias vem, ele diz: olha, eu tinha isso, vendi por isso e vim trazer aqui. E era uma mentira, diz a Bíblia. E quando ele falou isso para Pedro, a Bíblia diz que o homem morreu diante da igreja. Ele caiu duro no chão. Por que ele morre? Ele morre por causa do que trouxe? Não. A Bíblia diz que a palavra que foi dita foi porque mentistes ao Espírito Santo. Ninguém pediu. Foi um propósito do coração dele. Bastava dizer: Senhor, olha, se o Senhor fizer, eu vou dar isso aqui, que é bem menos, mas muito menos do que o que chegou às minhas mãos. Era simples. Mas no coração dele, ele entendeu que precisava, junto com a esposa, mentir ao Espírito Santo. E como Deus é um Deus santo, uma coisa que tinha a ver com dinheiro, que tinha a ver com recursos, a Bíblia diz que Deus simplesmente tirou a vida dos dois. Foi pelo dinheiro? Não. Eles morreram por causa do que venderam e do que estavam entregando? Não. A questão é quando a gente mata Deus no nosso próprio coração. E essa palavra vem e tem endereço para as nossas vidas. Porque ela é a palavra de Deus para o nosso coração. Quando a gente mata Deus no nosso coração. Porque para matá-lo a gente precisa desconsiderar uma série de coisas. Eu estou falando isso porque quando os frutos chegam no jardim, é a hora que a nossa mente é tentada. É a hora que o nosso coração é tentado. E você já percebeu que se você vai comprar o macarrão para uma macarronada,
se você vai comprar um feijão, se você vai comprar um arroz, dificilmente você fica cocheando em dois pensamentos. Se você vai comprar uma televisão, se você vai comprar qualquer outra coisa, um apartamento, uma casa, o que seja, você dificilmente pensa duas vezes. Se você vai fazer alguma coisa por um filho, por uma filha, dificilmente você pensa duas vezes. Mas já percebeu quanto tempo você demora para semear? Você acha que isso acontece por quê? Muito espiritual. Há alguém que disputa o seu coração com Deus. E não é o dinheiro. Jesus disse que é mamon. Que é uma autoridade do lado mal e espiritual, e que não aceita desaforo. Muito pelo contrário, trabalha fortemente para que ele seja o idolatrado, o adorado. E é por isso que pouca gente, como crente em Jesus, tem dificuldade de dizer: Deus é o Senhor das minhas finanças. Porque a disputa com Mamon é muito forte. É por isso que há muita gente com dificuldade de dizer: Deus, o que é meu está à sua disposição. Tu és o Senhor da minha vida. Nós precisamos, em nome de Jesus, considerar que para Ele soprar no nosso jardim, Ele primeiro precisa sondar o nosso coração e saber se a gente está preparado para o tempo dos frutos, porque o que Ele traz é sempre em abundância, mas para trazer em abundância, Ele quer saber se eu e você, nós, estamos com o coração pronto para dizermos a Ele: antes de mim o Senhor. Ela diz: vem para o jardim em prova dos teus frutos excelentes. A pergunta seria: e você? Ela diz: depois do Senhor. Tu tens a prioridade aqui, tu tens o senhorio aqui. O senhorio aqui não é de outrem, não é de Mamon, Senhor. Porque se não é de Mamon, eu sei priorizar a Deus e priorizá-lo com os frutos excelentes. Eu não dou a Ele o pior, eu dou a Ele o melhor. Eu não faço para Ele o pior, eu faço para Ele o melhor. Nós precisamos entender isso, e isso é um bloqueio, é uma barreira na existência de homens e mulheres brasileiros. Há uma necessidade de descobrirmos o quanto precisamos ser liberais na nossa vida. Generosos, amorosos com relação às coisas de Deus. E entendermos que as coisas de Deus, elas não estão ligadas a pedra e parede, embora essas coisas são também importantes, mas não estão ligadas prioritariamente a pedras, a tijolo, a paredes, a cadeiras. Estão ligadas a gente. Nós somos levantados e chamados para abençoar pessoas, vidas. E é isso que a gente tem priorizado nesse trabalho que a gente faz já há mais de 5 anos aqui. Gente. Só que os que priorizam gente, eles lidam com dificuldades no caminho, porque enquanto eles priorizam gente, outros priorizam paredes.
E é muito difícil um coração se abrir para abençoar gente, quando na cabeça dele colocaram a ideia a vida toda de que ele foi chamado só para abençoar paredes. E é por isso que para ele não tem dificuldade se alguém diz: estamos levantando esse teto. Deixa que eu dou o tijolo, deixa que eu dou o cimento. Mas ele tem dificuldade de tirar do coração e da alma aquilo que pode abençoar de verdade pessoas mais do que paredes. E isso acontece quando eu não estou pronto para oferecer a ele a prioridade nos frutos. E aí a pergunta de muitos é: por que ainda não fluiu na minha vida? Ora é essa. Deus sabe do seu coração e Ele sabe que se você não conseguiu honrá-lo com os pequenos frutos da pequena colheita, você nunca o honrará com os frutos da grande colheita. E é por isso que Ele traz essa palavra aqui e nós já vamos orar. Porque eu nem pregaria essa palavra hoje. Mas o Espírito do Senhor, enquanto eu estava aqui num pequeno intervalo, Ele falou ao meu coração dizendo: eu quero soprar sobre o jardim e quero fazer frutificar o jardim. Mas eu quero saber onde estará o coração dele e dela. Se nos frutos e no jardim, como o de Ananias e Safira, que morreram porque não priorizaram a Deus, ou se no Senhor. Porque se é no Senhor, você diz: primeiro o Senhor. Primeiro o Senhor. Como é que eu sei que alguém está com o coração no jardim? Eu sei quando um coração tem dificuldade de fazer algo além. Eu sei quando alguém tem dificuldade e coxia, ou fica cocheando entre dois pensamentos. Quando o seu coração está dividido, é a hora que Mamon está brigando com Deus no seu coração. É por isso que tem gente que diz que o Deus dele é o que ele tem no bolso. É por isso que o coração dele se inflama, se incha e ele diz: eu vivo do meu trabalho. E isso tudo é louvável, porque Deus considera seu esforço, seu empenho, sua seriedade, sua sinceridade, sua honestidade. Mas aqueles que andam em Deus, eles dizem: eu vivo porque o Senhor é misericordioso comigo. Eu faço, eu trabalho, eu luto, mas se não for o Senhor. E aí Jesus diz em João capítulo 15, verso 5: sem mim nada podeis fazer. E por que esta palavra vem? Porque Deus quer levar você para o nível dos frutos sem limite. Toda semente que a gente come, eu tenho aprendido a partir da palavra. Ela não produz para os meses que virão. E toda semente que não produz para os meses que virão, ou toda semente que ela é comida por quem deveria semeá-la, ela será arrancada de outra forma. Em Juízes, no capítulo 6, a Bíblia diz que tudo que o povo semeava era levado pelos midianitas. E é uma coisa que a gente precisa perceber, que é muito sutil.
Porque esses midianitas que vinham arrancar ao ponto de deixar o povo em crise, porque eles se perguntavam como é que chega a isso e o que chega não é o suficiente. Sendo que nos cálculos eles já diziam, olha, vai dar tudo certo. É que os midianitas, quando vinham, eles vinham em forma, estou colocando apenas para que a gente entenda, em nome de Mamon como devoradores. E ainda que a gente fale disso para o Antigo Testamento, esse princípio espiritual é muito sério. E aí você diz, pastor, esse princípio espiritual é uma realidade? No Novo Testamento não se fala da ideia de um devorador como se usou a linguagem nos dias do Antigo Testamento. Mas Jesus disse uma coisa para mim, para cada um de nós, a partir da palavra, e ao meu coração chegou isso, que é mais sério do que qualquer coisa. Porque na parábola dos talentos não se fala ali de dons e habilidades que o ser humano tenha, se fala de recursos que chegaram às mãos de 3 grupos de pessoas ou de 3 homens para que pudessem produzir. Está em Mateus 25, verso 14 a 19. Não vou contar a parábola porque já preguei muitas vezes ela aqui. Mas você lembra do rapaz de um talento? O que é que ele fez? Ele pegou aquele talento, cavou na terra e enterrou, diz a Bíblia. Quando o seu senhor voltou, a Bíblia diz que aquele que tinha recebido 5 ganhou mais 5, e o Senhor disse, entra no gozo do teu Senhor. O que tinha 2 ganhou mais 2, e ele disse, entra no gozo do teu Senhor. Mas quando chegou a vez daquele que tinha 1, ele disse, aqui está o que é teu. Eu guardei e preservei. Veja, ele não tinha comido a semente. Ele não tinha pego a semente direcionado para coisas que são do seu interesse. Mas também ele não fez com que aquela semente se multiplicasse, porque para se multiplicar ele teria que direcioná-la. E pasme, talvez você nunca pensou sobre isso. Ele direcionou a semente para aquilo que ele sabia fazer. Porque quando ele abre um buraco na terra, ele sabe que esta é uma habilidade, um dom que ele tem, trabalhar com a terra. Só que quando ele coloca aquilo que o Senhor lhe entregou na terra, ele coloca como quem sepulta e não como quem investe. E quem coloca como está sepultando, não verá isso produzir, porque só se produz o que é semeado. E essa é uma verdade bíblica que muita gente tenta refutar porque quer simplesmente que o nosso coração e a nossa vida fiquem bloqueados quanto à graça de Deus. Nós somos convidados a alimentarmos a nossa ingratidão e não a nossa gratidão. E por isso há tanta gente que diz, não faça. E eu até entendo algumas questões, porque algumas questões estão ligadas apenas a sermos abençoadores de parede, de tijolo, quando na verdade a gente precisa abençoar pessoas, priorizar pessoas, porque elas valem mais do que coisas. Valem mais do que coisas. E aí o Espírito Santo olha para a gente
E às vezes nos mostra esses midianitas cercando o terreno. E vem Jesus e diz ao menino: isso aí é o que eu te dei? É. Eu preservei porque eu sepultei na terra. Ele diz: era melhor ter investido. Eu gosto disso porque ele disse: por que tu não levaste isso aos que eu coloquei nesta terra para zelar, para cuidar, para administrar? Por que você não pegou essa semente e levou àqueles que eu coloquei na sua vida para serem agentes da minha graça? Ele diz: não, é porque eu sei que o Senhor é severo, eu sei que o Senhor é terrível. E foi adjetivando ou colocando ali alguns adjetivos com relação à pessoa de Deus. E Jesus conclui aquilo de uma forma muito séria, muito forte, porque ele mostra que as nossas ações aqui, e a gente pensa que tem a ver com as coisas apenas da vida, que a nossa natureza carnal quer nos levar diariamente. Mas até nessa questão que envolve essa disputa de mamon com Deus pelo nosso coração, isso também tem a ver com a eternidade. Isso tem a ver com salvação também. Porque Jesus disse na parábola que o que foi dito foi isso: que peguem ele e façam duas coisas. Primeiro, que ele seja lançado numa eternidade, na eternidade sem Deus. Segundo, antes que ele fosse lançado para o ranger de dentes, para o sofrimento eterno, foi dito, e isso é muito sério, por Jesus. E isso é mais forte do que qualquer ideia de devorador do Antigo Testamento. Porque Jesus diz: tira o que ele tem. Só que Jesus não diz de forma tão clara quem vai tirar. Aí é dito assim: tira o que tem e dá o que tem 10. Porque Jesus faz questão de afirmar: ao que tem será dado, ao que não tem, até o que tem será tirado. Você não percebe isso acontecendo às vezes? Porque surge uma necessidade de gastar com remédios, às vezes de forma inesperada. Ainda bem que ajudam no cuidado com a saúde, mas é caro. São midianitas que vão arrancando, pouco a pouco. A gente não vai percebendo, mas Jesus diz: o que tem, receberá. O que não tem, até o que tem será tirado. Porque a questão está no coração. O coração que diz para ele: tu tens prioridade sobre o que é meu. E isso não é conversa de pregador, gente. Isso é o que a Bíblia ensina. Um erro que a gente comete tanto. Eu já vi tanta gente dizendo: eu não tenho, eu não tenho, eu não posso. E nunca pôde, nem nunca vai poder, nunca teve e nunca vai ter.
Porque o que diz eu não tenho, até o que tem será tirado. Mas aquele que diz eu tenho, mas não está comigo. E onde está? Está no depósito de Deus. A este nunca faltará. Porque o coração dele passou priorizando o Senhor com aquilo que se chama de frutos excelentes. Deus vai soprar sobre o seu jardim e vai florescer. Mas o seu coração precisa estar nele. E precisa estar nele para fazer com que ele seja engrandecido naquilo que se faz para ele, por ele e para a glória dele. Nós somos convidados a sermos estes que dizemos a ele: os teus frutos estão aqui. Deus é o Deus que pode te dar saúde. Deus é o Deus que pode te dar força e graça. E isso aqui, entenda, não é Ele te chamando para fazer loucuras. Não é Ele te chamando para fazer votos malucos, como tem alguns que, lamentavelmente, pregam por aí. Mas é Ele te chamando para priorizar, para honrar. Invista na sua saúde, invista no seu entretenimento, no seu lazer, é bom. Invista em todas as coisas que lhe satisfaz, que realizam o seu coração e o seu ventre. E que estão dentro da vontade de Deus para a sua vida, porque a Bíblia diz que você tem que desfrutar da vida. É um dom de Deus e uma bênção de Deus na sua vida, mas coloque-o como prioridade e diga a Ele, como essa mulher diz: vem para o teu jardim e come dos frutos excelentes. E a pergunta seria: e você, mulher? Ela diz: eu desfrutarei depois do meu rei. Quem estabelece prioridade nunca haverá faltar. Quem estabelece prioridade e honra a Deus nunca haverá faltar, porque o Senhor sempre será aquele que abundantemente fará florescer. Amém. Vamos orar no nome de Jesus. Tudo que você faz é para Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus e para Deus. Pessoas agradecem. Mas o que você faz é para Ele. Diga a Ele: vem provar dos frutos. Não deixe que Mamon reine. Diga a Mamon que o Senhor de tudo na sua vida é o Deus Todo-Poderoso. E que você, tanto quanto seu coração, como os seus recursos, estão à disposição dele. Porque foi Ele quem te abençoou e tem te abençoado.
Aqui não se está falando de quantos frutos se oferecem, mas do coração que é capaz de dizer: vem e come dos frutos excelentes. E é Ele quem decide. Ele escolheu, sabendo da dureza do coração humano, ser honrado com o mínimo do mínimo do mínimo. E ainda assim, há aqueles que caem na loucura de comer a semente. A semente que se come se faz mal, porque ela sempre irá ser levada por outras questões. Ela nunca fica no caixa da reserva. Ela sempre vai embora de alguma forma. Porque ao que não tem, ao que tem será dado. E ao que não tem, até o que tem será tirado. Você, de coração liberal, que tem honrado a Deus na sua vida, Deus cuidará do teu jardim. Ouça esta palavra profética no nome de Jesus Cristo. Teriar que adacando me menebas. Ei, amor, me assiedaste, Deus cuidará do teu jardim. Sei que essa semana, esses dias, colocou-se diante de Deus e obedeceu a Ele naquilo que Ele te direcionou. Na vida de alguém ou de alguma pessoa. Creia, Ele vai cuidar do teu jardim. Diga a Ele que a prioridade é dele, que os melhores frutos do jardim é para Ele. E Ele continuará mostrando a fidelidade dele na sua vida. Você nunca cocheará entre dois pensamentos. Se lhe convidaram para um casamento e você quer um vestido novo, quer um calçado novo, você vai lá e resolve. Você só cocheia em dois pensamentos quando é para oferecer os frutos a Deus. Mas hoje Mamon está caindo em nome de Jesus Cristo. Porque Deus quer fazer o teu jardim florescer abundantemente. Ao que não tem, até o que tem será tirado. E tem gente que diz: meu Deus, esse ciclo não cessa. Eu continuo na mesma situação. Experimenta dizer a Deus: Deus, eu vou priorizar ao Senhor com os meus frutos. Veja o que Ele é capaz de fazer no jardim. Porque é dito no texto, Ele é a fonte do jardim.
Eu lembro de Adão e Eva sem carteira assinada, sem terem recursos, sem fazerem absolutamente nada de início. Deus foi lá, plantou um jardim e colocou eles lá. Eu penso que deve ter dito: aqui é a casa de vocês agora, e tudo que tem aqui vocês devem usufruir. A única parte de vocês aqui é me priorizar e guardar e cuidar bem desse jardim. Em outras palavras, é honrar a Deus e administrar o que tem. A Bíblia diz que eles faziam isso ao ponto de Deus se revelar para eles a cada dia. Deus se revelava, aleluia. Deus se revelava para eles. Só que uma coisa Deus fez ali, entre tantos, que me chamou muito a atenção. A Bíblia diz que Deus colocou uma fonte lá, que se dividia em 4 braços. E o jardim era regado. Porque Deus sabe cuidar de fazer o jardim continuar florescendo. É por isso que ele disse: eu sei, Isaías, capítulo 35, verso 1, fazer o lugar deserto e solitário se transformar num lugar abundante. E eu creio nas vitórias que ele tem para você neste final de ano. Eu creio nas coisas grandes que ele vai colocar nas suas mãos de bênçãos neste final de ano. Abundantemente florescerás. Ele tem a fonte. Ele é a fonte. Essas águas vão molhar tua casa. Essas águas vão molhar tua casa. Essas águas vão molhar tua família. Estas águas molharão aqueles que você ama. Aprenda pela palavra que todas as vezes que você o honra e prioriza ele sempre vai te honrar e te priorizar. O que tem, a este será dado. Que princípio terrível. A quem tem, quanto mais tem, mais tem. Ao que não tem, até o que tem será tirado. Porque o coração precisa entender que Deus tem que ser o Senhor das coisas. Assim como é e tem que ser o Senhor do meu coração. Que Ele seja o Senhor das nossas vidas. E que todo dia Ele ouça a gente dizer: vem desfrutar dos teus frutos. A prioridade aqui é tua. Seja glorificado, ó Deus. Seja exaltado, ó Deus. Seja honrado, ó Deus. Eu lembro do Isaac lá em Gênesis capítulo de número 27. Dizendo ao Esaú: olha, meu filho, vai ao campo, pega uma caça lá, traz, prepara um guisado para mim.
porque eu depois disso te abençoarei. Isaac, como homem, olhou para o Esaú e disse a ele: faça primeiro para mim e eu vou te abençoar. Se ele, como homem, era capaz de dizer isso a Esaú e fazer isso, quanto mais Deus. Quando você o honra, Deus te honra. Quando você o exalta, Deus te exalta. Quando você diz para ele: tu és o centro da minha vida, ele te coloca nos planos dele e te abençoa. E ele vai fazer isso com você, ele vai fazer isso conosco, porque nós não estamos dispostos a caminharmos comendo sementes, mas plantando sementes. E nós vamos fazer isso para a glória dele com todo o nosso coração e com toda a gratidão do nosso coração. Porque eu já disse, biblicamente falando, que talvez essa mulher entendeu esta verdade, que sobre tudo aquilo que nós oferecemos ao rei, há uma justiça do rei que opera. E ainda que às vezes na terra que você semeou você não venha colher, você não deixará de colher, porque a justiça opera sobre a sua semente. E Paulo disse: aquele que dá semente ao que semeia é poderoso para fazer multiplicar. E a pergunta para Paulo seria: multiplicar o quê? E ele diz: a vossa sementeira. Escute, porque eu estou profetizando especificamente em áreas da sua vida. Você florescerá abundantemente. Deus te colocou aí hoje para que você recebesse uma profecia específica nesta área da sua vida. De que ando em Benemias, Uita na que ando Nubia, Berin, Deriere de que ande Nova Andas. É por isso que o Espírito do Senhor Ele está com as mãos estendidas sobre a sua vida e eu creio que Ele já está soprando nesta área da sua vida. Talvez você disse: Deus, está tão seca esta área, está tão complicada a situação. Ele cuidará de tudo e eu profetizo, Ele vai começar este mês de outubro que está por vir aí, soprando as bênçãos dEle nesta área da sua vida. Vai florir, vai florescer abundantemente, porque Deus nos quer abençoados, Deus nos quer felizes, Deus nos quer santos, Deus nos quer plenos na sua presença. Ele quer a gente servindo com alegria. E é o que a Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria. Ele vai abençoar seu trabalho, vai abençoar suas coisas, e em nome de Jesus você viverá as grandes coisas de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que esse ser que se fez resistente ao teu crescimento, isto cai por terra hoje. A tua casa vai fluir em bênção. Emi Demeneriovas que andui emereniara da garrado enderiareneribios abadudo como viandi deriere de que de banana este demais venerede. Jesus é o mesmo. Jesus está presente neste jardim hoje. Ele vai
vai te abençoar, Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Eu profetizo em nome de Jesus que Ele vai te abençoar. Toda palavra e pensamento contrário à sua vida, gente que diz que você choraria, verá você sorrindo. Toda palavra contrária, todo pensamento contrário ao teu crescimento, todo mundo que te julgou e te taxou por um momento da sua vida de fragilidade, de fraqueza ou de dificuldade, em qualquer que seja a área da sua vida, eu estou profetizando em nome de Jesus, eles te verão sorrindo, porque abundantemente florescerá. Deus vai cuidar da saúde da tua família. Deus vai cuidar dos passos daqueles por quem você ora. Deus honrará o teu caminho. Deus honrará a tua trajetória, Deus honrará o teu trajeto. Eu estou profetizando em nome de Jesus Cristo. Recebe esta palavra. Deus vai fazer florescer. Vai chegar um momento que você vai olhar e dizer: meu Deus, quantas portas abriste, quantos milagres fizestes, como movestes as tuas mãos de uma forma tão significativa. Deus, como tu és fiel. Daqui me classe de Diorio e rei, eu vendia da cama, me beber barra. Tava daqui em dia, eu vou mandar a da cama, e eu venite de cama, se me deu uma. E me mandaste da candoe, deliara da raçui que me medes. A graça de Deus está derramada sobre você agora. Aonde você estiver, receba no seu espírito, na sua alma, esta autoridade do Espírito, esta unção de Deus está fluindo aí agora tão forte sobre a sua vida. Ele está te pegando aí agora, está te enchendo de graça. Ele está te pegando aí agora, está te enchendo de glória. Enche esta mulher, Jesus. Enche este homem, Jesus, assim como tu estás me tomando aqui. Enche agora do teu poder. Vai florescer, vai florescer, as portas se abrirão, Deus te honrará. Querido Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais este dia na tua presença. Te agradecemos por todo o teu cuidado. E levantamos neste momento, ó Deus, a nossa voz em oração, porque sabemos que tu és a nossa prioridade.
Felizes são aqueles que aprendem a tua palavra e guardam. Porque quando o Senhor é a nossa prioridade, o Senhor nos coloca como prioridade dos teus negócios, dos teus planos, dos teus pensamentos. Estende as tuas mãos. Estende as tuas mãos, ó Deus, e guarda os nossos corações debaixo da tua doce graça, debaixo da tua preciosa graça. E vai agora no nome de Jesus, para a glória do teu nome somente, para a glória do teu nome somente. Porque o alvo é o Senhor da nossa adoração. Eu te peço, vai atentando agora para cada pedido de oração, Senhor. Nós temos nos posicionado como uma igreja séria, que leva Jesus a sério, tua palavra a sério, que anda nessa comunhão contigo e que reconhece a tua eterna, santa e poderosa bondade. E eu sei que há muitos, ó Deus, que estão querendo viver um tempo novo no jardim da sua vida. E estão esperando o teu vento de bênção soprar. E eu te peço agora, contempla a casa dele, contempla a família dele, contempla as pessoas que ele ama, contempla as pessoas que ela ama, e vá trabalhando, vá agindo, vá manifestando a tua fidelidade, vá manifestando a tua bondade, vá operando significativamente, vá operando profundamente, e vá mostrando ao teu filho, vá mostrando à tua filha, que aquilo que o Senhor começou, o Senhor há de concluir. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, age pela tua graça, age pela tua bondade, age pelo teu favor, age agora e vai abrindo os céus para este homem, vai abrindo os céus para esta mulher, vai abrindo os céus para este crente, vai abrindo os céus para esta crente em Jesus. Meu Deus, que esta tarde seja uma tarde de vitória, uma tarde de resposta, uma tarde de milagres. Nós clamamos humildemente diante do Senhor, porque cremos que tu estás vindo na direção do jardim. Faça os teus milagres acontecerem. A gente clamando a Deus pela saúde, a gente clamando a Deus pela saúde, a gente clamando pela família, a gente clamando a Deus para que tu entres com providência em situações que somente o Senhor. Vai agora, em nome de Jesus, fortalecendo os teus filhos, fortalecendo as tuas filhas, e derramando da tua doce graça sobre cada coração, sobre cada vida, no nome poderoso de Jesus. Toque este homem, toque esta mulher, toque esta casa, toque esta
pessoa que precisa do teu toque na sua saúde. Dê vitória agora, surpreenda agora, opere agora, trabalhe agora, age agora, manifesta a tua fidelidade agora. Oh Deus, no nome de Jesus Cristo, alcance pela tua bondade, Jesus, a mãe da irmã Mirtes deste dia. Visite a mente, visite o coração, visite os ossos, visite o sangue, visite, ó Deus, a saúde. Dê vitória para a tua glória. Visite a irmã Mirtes, alcance com o teu poder a tua filha, honra o teu nome na vida dela. Que a cada dia, Senhor, ela siga fazendo sempre como ela tem feito a parte dela. Mas o Senhor também, meu Deus, age e opere profundamente, gloriosamente nas petições do coração da tua filha, porque eu sei que tu podes sustentá-la com mão forte e fazer com que algo de milagre aconteça para a glória do teu nome. No nome de Jesus, para a glória de Jesus, para a exaltação de Jesus, eu te peço, visita a tua filha no nome de Jesus Cristo. Eu te peço, ó Deus, com carinho, alcança para a tua glória, alcança para o teu louvor a vida, ó Deus. Os teus filhos, as tuas filhas, e vai agora trazendo o que pode regar o jardim. Traz as tuas águas, porque tu és a fonte da nossa vida. Traz as tuas águas, porque tu és a fonte do nosso jardim. Traz agora sobre a vida, Senhor, da irmã Carla, dos seus familiares, as tuas chuvas de graça e de bênção. Fortalece a cada dia, renova os sonhos, a esperança, as promessas, os grandes milagres na vida da família, em nome de Jesus. Que este final de ano seja de grande vitória para a vida da tua filha, no nome de Jesus Cristo. Eu te peço, estende as tuas mãos poderosamente para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome, sobre a vida, Senhor, do nosso irmão Souza, da nossa irmã Fernanda e dos seus familiares. Alcança, ó Deus, os parentes dos teus filhos, de perto e de longe. Traz as tuas águas sobre eles, derrama sobre o jardim, faz florescer. No nome de Jesus, alcança a irmã Cessa, ó Deus, alcance a irmã Kilse, dê vitória às tuas filhas, no nome poderoso de Jesus. Alcance a vida, ó Deus, da irmã Wanda, da irmã Luciana, dê vitória no nome poderoso, grandioso, glorioso de Jesus.
tuas águas, visite, no nome poderoso de Jesus, a irmã Adriana Florencio e os seus familiares. Dê vitória para a sua glória, dê vitória para o louvor do teu nome. Faça coisas grandes, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu te peço, para a glória do Senhor, estenda as suas mãos e dê uma grande vitória. Derrama as tuas águas, no nome de Jesus, sobre a vida da irmã Paula e dos seus familiares, sobre a vida da irmã Fabiana Queiro e dos seus familiares, no nome de Jesus, sobre a vida da irmã Claudice e dos seus familiares. Alcance para a tua glória a vida da irmã Kátia e dos seus familiares, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Alcance, ó Deus, a vida do Aparecido Amorim, que ontem, Senhor, foi socorrido com urgência. Visite a vida dele, derrama as tuas águas, restaura, renova, abençoa e levanta ele debaixo da tua doce, da tua santa e maravilhosa proteção, meu Deus. Em nome de Jesus, estende as mãos, Senhor, sobre a vida da Giovana, do Lucas. Estende as mãos sobre a vida, ó Deus, e derrama as tuas águas abundantes sobre os teus filhinhos neste tempo. Derrama as tuas águas sobre a vida, no nome de Jesus, e a glória de Jesus. Derrama as tuas águas e alcança, Senhor, o pastor Juliano, pastor Adriano, vai renovando, vai enchendo de graça, vai tocando. No nome de Jesus, vai alcançando a vida da irmã Kátia, dos seus familiares, e derrama das tuas águas para a glória do teu nome. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Teu abraço chegue na vida de cada um de nós. E sejamos em tudo abençoados. Sejamos em tudo e em todas as coisas abençoados. Nos colocamos diante de Ti em nome de Jesus. Aqueles que na sua saúde precisam,
entra com vitória, porque Tu és Deus que concede vitória no seu povo. Abençoe este comércio, essa loja, esse escritório. Abençoe este ambiente de trabalho. Que flua as Tuas águas aí. E que venha um tempo de um derramar maravilhoso. Nós Te pedimos, ó Deus, que o nosso mês de outubro seja um mês muito abençoado, porque será um mês produtivo, um mês de muita força, de muita graça, de muita alegria, de muito ânimo, de muito fervor. Que seja um mês debaixo de grandes vitórias para cada família, para cada casa, para cada pessoa que clama no nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, a nossa nação brasileira. Que as Tuas águas se derramem neste mês de outubro sobre todos nós. Alcance, ó Deus, todas as nações do mundo, porque só Tu és o socorro para a alma e os corações, principalmente os lugares, ó Deus, que estão em guerra, onde tem vidas sendo ceifadas por gente que faz isso sorrindo. Tenha compaixão, Senhor, de nós nesta terra, porque se Tu não tiveres compaixão, quem terá, meu Deus? Tenha compaixão, nos ajude nesse tempo das ambições humanas, nesse tempo, ó Deus, e neste mundo polarizado, onde corações estão voltando-se mais para homens como sua esperança do que para o Cristo ressuscitado. Seja misericordioso, cuida daqueles que Te amam ainda, age por eles. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. De Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos que estiveram conosco neste dia. Uma ótima tarde carregada de paz e vitória. Amanhã, se o Senhor permitir, estamos juntos para a glória de Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus!